o IELTS pela primeira vez e, spoiler, deu tudo certo! Oi, meu nome é Lara e nesse canal eu compartilho sobre as minhas viagens e aventuras. E nesse vídeo eu vou compartilhar como foi fazer o teste de proficiência de inglês IELTS. Foi a prova que eu fiz, né? E eu vou compartilhar também como eu me preparei para a prova, como foi no dia da prova, um pouquinho da estrutura e, é claro, meu resultado. Antes de qualquer coisa, é importante mencionar que o que eu vou falar aqui é a minha experiência e eu fiz o IELTS Academic. Então você pode, quando você vai agendar, você escolhe entre fazer o IELTS General, que é o teste geral, ou o teste IELTS Academic. Pelo que eu andei pesquisando, não muda muito de uma coisa para outra, mas vai depender de por que você está fazendo o teste de proficiência. Eu fiz o Academic e eu marquei direto pelo site da British Council, que pelo que eu entendi é o órgão oficial, a empresa oficial que aplica os testes do IELTS no Brasil. Não tinha local para eu fazer em Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, né? E como não tinha Florianópolis, no momento em que eu agendei a prova, eu acabei escolhendo fazer em Curitiba, que, querendo ou não, era um dos lugares mais perto aqui pra mim. Tinha como fazer em alguns outros lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e eu acabei escolhendo fazer em Curitiba. E o valor da prova foi R$ 1.360. Coisa que eu tento não pensar muito sobre, porque na minha humilde opinião, é um valor, assim, relativamente alto, mas seguimos. Eu me preparei para a prova por aproximadamente 1 mês e meio, então deu ali 45 dias entre o dia em que eu marquei a prova e a data da prova mesmo, né? E quando eu agendei, na hora eles já liberaram acesso a uma plataforma onde eu teria acesso a simulados e outros recursos de estudo também, o que foi muito legal, achei muito interessante essa plataforma. Tinham coisas, claro, que eu teria que pagar extra para fazer, então assim, se eu quisesse fazer, eu consegui fazer um simulado de speaking, o restante, se eu quisesse fazer mais, eu teria que pagar. E writing também, mas ao mesmo tempo, tinha alguns recursos gratuitos, então eu poderia fazer textos, por exemplo, no simulado gratuito, né, a partir do segundo, enviar e receber exemplos daquele tema, como que um estudante da nota tal faria, e meio que dicas, assim, e exemplos para eu comparar com o texto que eu tinha feito, né. Mas, no geral, achei muito legal, assim, para treinar principalmente o listening e o reading. Afinal, um ponto que eu fui percebendo ao longo da minha vida de estudante é que é importante não só entender e estudar e melhorar o conteúdo, mas como entender a estrutura da prova que eu tô fazendo. Então, eu foquei bastante em entender como que funciona o IELTS. A estrutura dele e em relação à organização de tempo, para eu me sentir mais autoconfiante e mais preparada também. E para quem não sabe, então eu vou compartilhar um pouquinho de como funciona a estrutura do IELTS. Se você já conhece a prova, você pode pular essa parte do vídeo a partir de agora. Mas, em resumo, assim, o IELTS, ou imagino que qualquer prova de proficiência de inglês vai avaliar 4 competências. Então, eles vão avaliar o listening, que é a escuta, o reading, a parte da leitura, o writing, a sua escrita, e o speaking, que é a fala. No IELTS, então, você vai ter uma nota para cada uma dessas competências e uma nota geral para a prova. A nota máxima é 9 e as notas vão somando de meio em meio. Então, você pode tirar, por exemplo, 6,5, 7,5, 8,5. No IELTS, então, as 3 primeiras competências, o listening, o reading e o writing, foram avaliadas em uma parte e eu tive que reservar um outro horário para fazer a parte do speaking. Então, como foi? Eu fiz a prova no computador, né? Então, a minha estrutura era o IELTS on Computer. Então, eu fiz o listening, reading e writing de manhã no computador. E aí, em outro horário, eu fui lá só para fazer o speaking, que vai ter uma duração ali de 10 a 15 minutos. O meu foi até mais rápido que isso. E é importante de saber a estrutura, por quê? Porque cada uma das competências vai ter mais de uma parte. Então, por exemplo, o listening, que foi a primeira parte do teste, tinham ali 3 ou 4 áudios, e aí eu ia lá respondendo as perguntas com base no que eu estava escutando. O reading foram 3 textos, então a partir do momento em que eu comecei a parte do reading, eu tinha um tempo específico para responder aquelas 3 partes dos 3 textos. Então, eu poderia, por exemplo, eu fui vendo o tema do texto 1,
o tema do texto 2 e o tema do texto 3. Aí eu fui lá e eu lembro que eu achei o texto 2 o que mais, assim, me chamou a atenção. Daí achei que pra mim poderia ser mais fácil por causa do tema, que era sobre a Nova Zelândia. Aí eu fui lá e fiz a parte 2 primeiro. Aí depois eu voltei e fui lá pra parte 1. Aí depois eu fui lá pra parte 3. Então, dentro daquele tempo, eu tinha a liberdade de ir fazendo conforme fosse melhor pra mim. Eu tive que administrar muito bem o tempo, porque pra mim foi ótimo, assim, eu ter feito isso, porque eu tive tempo de revisar as questões. E eu senti que isso me ajudou muito. E aí, a parte do writing, então, eu tinha que escrever 2 textos. No Academic, o primeiro texto tinham gráficos, e aí eu tinha que fazer uma breve análise do que estava sendo comunicado através daqueles gráficos. E o segundo era uma redação sobre um tema X, assim, que vai variar conforme a prova, né? Assim como o gráfico vai variar, o tema da parte 2 também vai variar. E aí, também tinha um tema e eu tinha que organizar meu próprio tema, meu próprio tempo ali. O recomendado, se eu não me engano, era gastar 15 ou 20 minutos com o texto 1 e o restante, uns meia hora ou 40 minutos, agora eu não vou lembrar certinho. Porque o texto 2 valia mais pontuação. Então esse era o recomendado, né? Gastar menos tempo na tarefa 1 e mais tempo na tarefa 2. E essa era a prova da manhã, basicamente. E aí, a parte do speaking também tinham 3 partes. Então, como é que funcionava? Começava com perguntas, assim, meio básicas sobre o dia a dia, sobre... bem genéricas, assim, sobre gostos e desgostos. Aí, a segunda parte, eles davam um tema específico, que eu tinha que falar sobre aquele tema por 2 minutos e responder algumas perguntas sobre aquele tema, mas aí era livre, eu tinha 2 minutos para falar, então eu tinha que organizar ali o que eu ia falar, né? Eles até dão um papel caneta ali para organizar as ideias. E a última parte do speaking era, então, perguntas um pouquinho mais densas relacionadas àquele tema da tarefa 2. Então, eu vou compartilhar um pouquinho sobre como foi a prova, então, em si, em cada uma dessas partes para mim. Antes de falar sobre a prova, eu quero falar um pouquinho sobre como que eu me preparei nesse 1 mês e meio. Então, eu tentei fazer simulado toda semana nessa plataforma que eles liberaram, né? Não consegui fazer toda semana, meu objetivo era não conseguir. Mas eu fiz o que eu conseguia fazer. Então eu fiz mais de um simulado. O bom é que eu conseguia, por exemplo, se eu tinha tempo nesse final de semana para fazer o listening e o reading, eu fazia só essas 2 competências, então não era um simulado assim para testar o tempo da prova inteira. Então eu fiz alguns simulados, mas eu usei bastante material gratuito na internet. Tem um canal que eu acompanhei bastante, assim, vi vários vídeos, que é o IELTS Advantage. Aquela coisa, assim, não dá pra confiar 100% em qualquer informação que a gente tem na internet, então é bom ter um pensamento crítico com relação a ter várias fontes de informação. Mas eu usei bastante os materiais desse canal e eu achei que me ajudou bastante, porque o professor, ele já aplicou o IELTS no Reino Unido, se eu não me engano. E ele tinha várias dicas, assim, que eu acabei usando com relação a essa questão de organizar meu tempo e tudo mais. Então, eu achei que ajudou bastante. Mas eu recomendo que você use aí várias fontes de informação, inclusive informação oficial, porque no site do IELTS, do British Council, você tem lá várias dicas e várias informações sobre a prova, então é importante consultar essas informações oficiais também. Mas tem uma infinidade aí de conteúdo que pode ajudar pela internet. Então, eu senti que eu não me preparei tanto quanto eu gostaria, mas eu fui com a cara e com a coragem, a data da prova estava marcada, e aí chegou o dia, e aí eu fui, e aí eu vou comentar um pouquinho agora sobre como foi fazer a prova, então. Eu tinha que chegar lá 7h40 da manhã de um sábado, para a prova começar 8h45, porque a gente tinha que fazer um registro lá, uma documentação, então eu tinha que chegar mais cedo. Cheguei no horário, beleza, tudo certo, fizemos o registro e essa primeira parte da prova ia até 11h30, 11h40. Essas 3 competências, né? Tinha lá umas 10 pessoas fazendo a prova, então uma quantidade considerável, assim, não tinha muita gente, não tinha pouca gente, tinha, sabe, um número
ok, assim. E o que eu gostei é que o pessoal era muito organizado, eles tinham uma estrutura, então eles informaram a gente como funcionava, relembraram algumas coisas para quem não conhecia muito bem a estrutura do IELTS. E eles tinham um papel que eles iam lendo, assim, então era tudo bem estruturado, bem organizado. Então chegou a hora da verdade, né? A gente foi para a sala de informática, porque era uma universidade lá em Curitiba, era uma faculdade. E aí tinha umas salas específicas, assim, meio que um espaço de um andar, em que lá era onde acontecia o IELTS. Então tinha 2 salinhas, uma a gente fazia o registro, a gente esperava, guardava nossas coisas, porque não pode entrar com nada, assim, você pode entrar com o seu documento, que vai ser a identidade ou o passaporte, e água, basicamente. E aí eles te dão um papel e uma caneta, caso você queira fazer anotações. Mas é só isso, o restante você deixa numa outra sala, e a gente foi pra sala de informática. Eu fui muito sortuda que eu fiquei na primeira linha de computadores, então não tinha quase nenhuma distração na minha frente. E eles fizeram uma distribuição muito legal das pessoas, em que tu não ficava colado em alguém, assim, tipo... Eles deixaram um computador sem absolutamente ninguém entre as pessoas. Então tu ficava ali basicamente na tua zona, sabe? Que foi muito bom. Mas então tá, comentários sobre a prova. O listening, eu sabia que era uma das competências em que eu me daria melhor, porque eu já tinha feito simulados e eu acho que é uma das partes mais tranquilas, pelo menos pra mim, porque eu tô acostumada a escutar, assim, diálogos, e há muito tempo que eu tenho praticado, assim, filme eu só escuto com o áudio original, com a legenda em inglês, a não ser que seja, sei lá, um alemão, né? Mas eu quero dizer, quando o áudio é original em inglês, eu escuto o áudio original com a legenda em inglês, músicas, então, assim, o listening eu estava confiante. Se eu for dar alguma dica, foi que eu tentei me focar ao máximo, assim. O fone era muito confortável, que foi muito bom, muito grande, assim. E aí eu tentei esquecer o mundo ao meu redor. Eu foquei ali no que aquela pessoa tava falando naquele áudio e fui focando no que tava pedindo. Você tem um tempo para ler as perguntas antes de começar a tocar o áudio, o que é muito bom. Então, eu fiz o meu melhor ali para tentar me focar ao máximo. O reading, pra mim, já pega um pouco, porque eu não tenho tanto costume de ler, eu particularmente não leio muito, mas, de novo, eu tentei me focar ao máximo ali, igual eu tinha comentado já anteriormente, eu tentei achar, primeiramente, um texto que fosse mais familiar pra mim, então eu acabei lendo primeiro um texto sobre a Nova Zelândia, e aí eu fui vendo o tema dos outros textos para entender o que eu me sentiria mais confortável, mais confiante primeiro. E aí eu fui lendo os outros. Uma coisa que me ajudou demais é que o software que eles usaram, tu conseguia grifar coisas. Então, eu, como sou uma pessoa muito visual, eu fui grifando. Então, por exemplo, assim, eu lia as perguntas primeiro, eu via a estrutura das perguntas, porque não necessariamente é A, B, C, D, E. Então, tu pode precisar escrever alguma coisa, ou vai ser assim, relacionar colunas. Então, ele tem diferentes formatos de perguntas no IELTS, tanto para o listening quanto para o reading. É importante ter um conhecimento em relação a isso também, que vai te ajudar. Mas o que eu tentei fazer foi tentar focar ali, tentar grifar nome de pessoas, porque isso me ajudava muito quando tinha uma questão relacionada a o que cada um dos fulanos abaixo falou. E aí eu ia grifando o nome deles e tal. Eu tentava dar uma lida geral para entender o que o texto estava falando. Aí eu lia as perguntas e aí eu tentava relacionar. Mas o quanto você conseguir fazer simulados, isso ajuda demais a entender a estrutura dos textos, porque como eu não sei o quanto muda do general para o academic, mas no academic eu senti que pelo menos alguns textos eram muito assim densos. Então tinha um texto que falava sobre tipos de plástico. Eu não sei nem português, entendeu? Então, assim, foi muito bom conhecer a estrutura para tentar facilitar esse processo de encontrar as respostas no texto. Porque tem uma coisa que é importante de manter, de ter na cabeça, é que tem pegadinha. Eles usam muitos sinônimos, ou assim, às vezes na pergunta vai ter assim, tem um formato de pergunta que você tem que botar se aquela frase é verdadeira, falsa ou não foi dada no texto. E às vezes é uma coisa que pode parecer verdade, mas não foi dada no texto. E o que eles querem é que você diga que não foi dada no texto.
Então, demanda muita atenção, assim, né? Mas prestando atenção e focando, acredito que foi, sabe? Eu tentei me focar ao máximo quando eu tava lá fazendo a prova, tentei esquecer o restante do mundo e focar. O reading, então, foi ok, assim, não foi minha parte preferida, porque eu prefiro o listening, mas sobrevivi, tentei estruturar muito bem o tempo ali pra, de novo, ter um tempo de revisar as questões, e deu tempo. O writing, então, que é a última parte da primeira parte da prova, né, eu já sabia que era meu ponto fraco na prova, porque eu não tenho esse hábito de escrever muito em inglês, justamente textos, redações, então não tenho essa prática. Mas, igual eu falei, eu estudei a estrutura da prova e eu estudei vocabulário também. Então, eu tentei, o que eu fiz ali foi o melhor que eu conseguia e tentei realmente voltar àquela época em que eu estava fazendo redações para o vestibular. Mas, assim, deu tudo certo. Eu vou falar um pouco das minhas notas depois, mas eu já sabia que o writing era meu ponto fraco. Então, o que eu tentei estudar, na verdade, foi vocabulário. Para ter vocabulário e eu conseguir construir os textos da forma que eu precisava. Aí, beleza, passou a prova, acabou, todo mundo foi liberado. Então, a prova acabou 11h40 e 12h40 era o horário do meu speaking. Então, eu tive aí 1 hora de almoço, mas eu acabei ficando por lá mesmo. Então, eu só comi, assim, uns petisquinhos que eu tinha levado já. E eu fiquei por lá mesmo no campus, então coloquei um vídeo em inglês já pro meu cérebro ir se acostumando com aquela vibe. Fiquei lá escutando e me chamaram até antes da hora. A moça perguntou se eu gostaria já de começar a fazer o registro e tal. Eu fui. Aí a prova como foi? Como eu comentei, né? A prova geralmente tem de 10 a 15 minutos de duração. Eu senti que a minha prova não teve nem 10 minutos, foi muito rápido. Era uma videochamada com um avaliador estando em outro país, eu acredito, porque ela tinha um sotaque indiano. Não sei onde é que ela tava, não faço ideia. Não me recordo o nome dela, porque eu já comecei a ficar nervosa já desde o começo. Já é uma parte assim que a gente se sente mais nervoso, né? Porque a gente tava ali falando com uma pessoa e a pessoa que vai avaliar não é uma coisa assim, tu tá lá na tela do computador só fazendo as coisinhas. Então já tem todo esse quesito de nervosismo e um pouquinho mais de estresse. Mas cheguei, era só eu na sala, então também era uma sala de informática, mas estava só eu lá na sala. E aí, como eu comentei, tem 3 partes, né? E eu já tinha me preparado com relação à estrutura. O que foi pegando pra mim foi que a moça começou a me interromper. E aí eu fui percebendo que talvez eu estava me estendendo demais nas respostas. Só que isso me abalou muito. Porque eu fui começando a ficar com medo de que ela fosse me interromper. E aí eu fui começando a ficar mais nervosa, e mais nervosa, e mais nervosa. Então a primeira parte pra mim foi tranquila. A partir da segunda, eu já comecei a ficar um pouquinho mais nervosa, porque daí você tem que falar por 2 minutos ininterruptos, tem que deixar... o melhor conselho é que eles te interrompam mesmo, porque tu tem 2 minutos, então preencher aquele tempo é recomendado. Só que a partir da terceira parte, quando as perguntas foram começando a ficar mais complexas e eu com medo da moça me interromper e aquilo foi aquele nervosismo foi crescendo dentro de mim, e a terceira parte, assim, pra mim foi horrível fazer. Mas eu fiz também o melhor que dava. Eu tentava, assim, respirar fundo e voltar e focar no que eu tinha que falar, mas parece que eu esqueci todo o vocabulário que eu tinha. Então, não foi, assim, minha parte preferida da prova. Mas também deu boa, não tanto quanto eu gostaria, mas eu já vou chegar na parte dos resultados. Assim, fazer a prova do speaking eu acho que foi a pior parte da prova, o que já é de se esperar, né? Mas ainda assim não foi muito legal, não. Então, como eu comentei aí ao longo do vídeo, a minha prova era num sábado e, graças a Deus, na segunda-feira já saiu o resultado, então eu não tive que esperar muito tempo aí. Primeiro eu vou falar a minha meta, quanto eu gostaria de tirar, depois a gente compara aí com a minha nota oficial, né? A minha meta era tirar 6 em cada uma das competências e uma nota geral 6,5. Esse era o meu foco.
Quando eu comecei a me preparar, eu pensei, não, beleza, esse é o mínimo que eu quero tirar, mas eu quero tirar mais. E aí, no dia da prova, eu pensei, Lara, foca na meta e faz isso acontecer. E aí foi o que eu tentei. Então, as minhas notas foram, para reading, 8,5. Eu fiquei muito feliz, porque a nota máxima é 9, e eu não esperava que fosse tão bem o reading. Então, foi quase a nota cheia, muito bom, eu fiquei muito feliz. Listening, 8. Também fiquei bem feliz, porque foi bem acima do que eu tinha focado ali como objetivo. O speaking, então, foi 7. Esperava um pouco mais, mas também foi além da minha meta, então também fiquei feliz. E o writing, que eu já sabia que era meu ponto fraco, 6,5. Ok, ainda assim acima da média, né? Então também fiquei feliz. A nota geral foi 7,5. Então, num overall, assim, no geral, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque foi além ali da meta que eu tinha estipulado. É aquela coisa, a gente sempre consegue melhorar, né? Eu tenho muito essa coisa de, nunca tá bom o suficiente. Mas eu fiquei muito feliz porque eu tinha uma meta, foi além da meta. Então, no geral, eu fiquei muito feliz com a nota. Num nível de A1, A2, B1, B2, esse nível é o C1, que é o máximo é o C2, né? Só pra gente ter um parâmetro aí de que nível que é. A nota máxima do IELTS é 9, a minha nota geral foi 7,5. Então, num geral, fiquei muito feliz com a nota, assim. Aquilo que eu falei, eu tava focada em fazer o melhor que eu conseguia com o tempo de preparo que eu tive. Então, é isso aí. No contexto geral, eu fiquei muito feliz. Então, tem algumas dicas finais aqui, caso você vá aplicar para a prova de proficiência IELTS. Eu indico que você se prepare ao máximo possível, assim, com materiais gratuitos. Eu tentava estudar todo dia. Mesmo que eu estivesse cansada, eu tentava assistir um vídeo que me desse dicas de vocabulário ou que estivesse falando sobre a estrutura da prova. Então, eu estava sempre tentando aproveitar algum material de graça, algum vídeo, alguma coisa assim, porque eu sabia que isso ia fazer diferença depois. Então, eu tentei estudar todos os dias por 1,5 mês. Alguns dias, assim, querendo ou não consegui, principalmente fazer simulado. Mas é a minha dica, assim, tem muito material gratuito. Claro, não dá pra confiar 100% em tudo que você vê por aí. Então, assim, faça o seu melhor do seu jeito, tá? Então, pesquise várias fontes de informação. E uma coisa que eu percebi, assim, vendo vários vídeos, principalmente desse canal que eu comentei, que é o IELTS Advantage, que tem muita gente que diz que, se você falar essa palavra, se você usar esse vocabulário específico, se você usar essa palavra, você vai conseguir uma nota maior. Mas não é assim que funciona. Você precisa entender que o IELTS, eles querem entender qual é o seu nível de inglês. Então, não adianta você usar uma palavra aleatória no meio de um texto ou de uma frase simples. Não é isso que vai fazer com que você tire uma nota boa. O pessoal que avalia, principalmente o speaking, é fácil de entender que às vezes eu não tenho um nível, eu tô querendo usar uma palavra difícil que às vezes vai fazer o texto ficar pior ainda, sabe? Ou tentar usar uma frase quando eu estiver explicando algum tema que não vai se encaixar naturalmente naquele texto. Então, é interessante você conhecer bastante vocabulário, mas vocabulário que faz parte da sua realidade. Então, e principalmente de como que você se expressa, de como que você vai falar aquilo de uma forma natural, né? Porque eles querem ter certeza que você tenha o nível X para que você consiga falar com as pessoas. Então, não foca só em vocabulários difíceis, mas foca em expandir o seu vocabulário de uma forma que realmente você utilizaria no inglês. E isso sim vai te ajudar. De novo, então, conheça muito bem a estrutura da prova, faça simulado se você conseguir, porque isso vai te ajudar principalmente na sua autoconfiança, isso ajuda demais a você se sentir preparado, focado ali na hora. E administrar o seu tempo. Isso ajuda demais, demais, demais.
E eu sei que é difícil, mas tente equilibrar um pouco o nervosismo. Um pouco de nervosismo é sempre bom nesse momento que você vai fazer uma prova, mas muito nervosismo pode te sabotar, por isso que quanto mais você conseguir se preparar, melhor. E a minha dica com relação ao inglês é sempre o máximo que você puder mergulhar nesse idioma, mais benéfico vai ser para você. Principalmente em relação a listening, a reading. Então, listening, o que você conseguir escutar de podcast, música, filme, série, isso vai te ajudar muito. O reading, às vezes, até entrar no site da BBC ou de algum site, assim, de notícias e ler mesmo, para você ir pegando ali um formato de frase, porque hoje em dia a gente lê cada vez menos, né? Então, estar também atualizado com relação ao que está acontecendo, porque eu senti muito essa coisa de... são temas cotidianos que aparecem. Então, assim, você vai ver de tudo em relação a planeta, meio ambiente, educação, saúde. São temas, assim, que aparecem na prova, né? Então, às vezes, você lê sobre esses temas também podem te ajudar a aumentar a sua autoconfiança. Com relação ao writing... Acredito que a única forma da gente se sentir mais preparado vai ser escrever, vai ser entender a estrutura ali e, igual eu falei, expandir o seu vocabulário, né? E com relação ao speaking, como a gente não tem muito essa prática de falar o inglês, principalmente quando a gente está no Brasil, o que eu posso dar de dica, às vezes, é você falar sozinho, bancar o doido e falar sozinho mesmo. E uma dica que eu sempre dou é tentar pensar em inglês. Pra mim, isso foi a virada de chave quando eu tava na Austrália e eu entendi que se eu pensasse em português, traduzisse e depois falasse inglês, primeiro que isso se tornava muito cansativo pra mim, eu levava muito tempo e eu vi que não tava fluindo o negócio ali. Se você começa a pensar em inglês, isso te ajuda demais, assim, até a pensar, mas, eu tô pensando em inglês aqui, como é que eu vou falar tal coisa? E você vai atrás, você vai estudar, você vai... Quanto mais você mergulhar no idioma, melhor vai ser pra você. Então é isso, o vídeo já tá super longo, espero que te ajude no seu preparo aí pra fazer o IELTS. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, comentar também, que eu vou adorar saber se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo.